Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para alterar ou diminuir a velocidade do jogo Subway Surfers, para você praticar ou treinar aquele modo no coins ou qualquer outro motivo que você queira. Então a gente vai estar precisando, obviamente, do Subway Surfers instalado e a gente vai usar também um programinha chamado X8 Speeder, que ele vai alterar a velocidade que vai executar os quadros por segundo no jogo Subway Surfers. Então, esse X8 Speeder você não vai encontrar na Play Store, então você vai precisar abrir um navegador no seu celular. Eu vou abrir o Chrome aqui, por exemplo. Aí você vai no Google e digita X8 Speeder para estar acessando o site oficial desse aplicativo. Então você deve ver na primeira ocorrência já o site que a gente vai entrar, que é esse x8speeder.com. Você dá um toque aí em cima. E aqui dentro do site, você desce um pouco até achar aquele botão de Download Stable Version, que ele vai baixar para você a versão mais recente do aplicativo para você estar executando. Então você vai estar baixando a APK, então talvez você precise, nas configurações do seu Android, habilitar a instalação de fontes desconhecidas, já que você não baixou esse aplicativo diretamente pela Play Store. Então depois que você já tiver instalado a APK desse X8 Speeder, você vai abrir ele. Aí se você tiver com Subway Surfers instalado, você deve ver esse jogo aparecendo aqui nessa lista. Então você dá um toque naquele botão ali de X8. E agora a gente vai precisar aplicar o patch em cima do jogo. Então aqui eu preciso avisar para vocês que o jogo Subway Surfers ele vai ser desinstalado. O X8 Speeder ele vai aplicar uma versão modificada em que vai ser possível alterar a velocidade do Subway Surfers. Mas para isso o jogo ele vai desinstalar a versão original do Subway Surfers e vai instalar uma versão modificada que ele mesmo vai fazer aqui dentro. Então você aplica o patch, eu vou colocar P1H1, por exemplo. Então aqui cuidado se você tiver comprado skins ou itens no Subway Surfers. Se você não salvar os arquivos, você vai perder eles aqui nesse processo. Então só faça esse tutorial se você tiver uma versão recém-instalada do Subway Surfers ou se você quiser testar em um outro celular para ver se funciona, beleza? Então novamente, repetindo, o jogo ele vai ser desinstalado nesse processo. Aí agora quando você tiver selecionado um patch e um hack mod, eu selecionei por exemplo o P1 e o H1. Vocês podem ver o status lá que está unpatched e você vai aplicar apertando no botão de X8. Talvez você veja uma propagandazinha enquanto o patch é aplicado. E eu precisei fazer o tutorial num celular antigo, porque no meu celular que eu uso mesmo, deu um problema na hora de reinstalar o pacote, beleza? Então deve ser algum travamento do Android que impede que aplicativos instalem outros aplicativos, né? Então esse telefone ele tá com a versão mais antiga do Android e eu consegui fazer esse truque de baixar esse X8 e aplicar a versão modificada. Então pode ser que você veja algum erro aí de impossível verificar o pacote ou ocorrer um erro na instalação na hora que ele for instalar a versão modificada. E aqui ele avisa que ele precisa reinstalar o jogo para fazer funcionar esse truque de velocidade. Então eu vou dar um OK. Quando eu fizer isso, ele vai perguntar se eu quero desinstalar o Subway Surfers original. Eu vou dar um OK. Então aqui novamente cuidado se você tiver alguma coisa que você queira salvar no jogo, que ele vai zerar o Subway Surfers. Aí ele vai aplicar esse procedimento aqui. Ele dá um aviso de que o jogo original foi desinstalado. E ele mesmo vai se encarregar de instalar a versão modificada com esse hack aí de velocidade. Então o meu celular é um pouco lerdinho. Pode ser que demore um pouco. Aí agora ele entrou nessa tela aqui perguntando se eu quero instalar o Subway Surfers. Esse Subway Surfers já é o jogo modificado pelo X8 Speeder. Então eu vou apertar ali embaixo em instalar. E é nesse passo que, dependendo da versão do seu Android, talvez dê algum erro na hora de reinstalar o pacote do jogo modificado. Então por isso que eu estou fazendo esse tutorial nesse celular mais antigo aqui, porque foi o que eu consegui fazer funcionar esse jogo modificado. Aí você precisa aguardar aí mais alguns minutos para ele fazer essa instalação do jogo modificado. Vocês podem acompanhar ali em cima naquele patch status que ele foi aplicado o patch, mas ainda não tinha sido instalado. Aí agora ele terminou a instalação. Vocês podem ver que está com aquele patched P1H1. Ele mostra qual patch e qual hack eu apliquei. E tem aquele botão ali do lado de Start, para a gente estar iniciando o jogo modificado. Então eu vou dar um toque naquele link ali de Start. Aí vocês vão ver o Subway Surfers iniciando normalmente. E essa janela aqui do X8 Speeder
se deu certo essa alteração que você fez. Vou dar um OK. E você deve ver também aquela janelinha flutuante ali desse X8 Speeder. Então eu vou deixar o jogo aqui carregar para eu mostrar para vocês como que altera a velocidade quando você já estiver vendo essa caixinha flutuante aqui. Aí, conforme eu disse para vocês, ele fez uma nova instalação do Subway Surfers. Então entrou aqui nessa janela de eu selecionar a minha idade. Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Eu vou dar um OK. Continuar. Aí, provavelmente eu vou para aquela janela com os primeiros passos ensinando como é que joga o Subway Surfers também. E agora, antes de começar a jogar, eu vou alterar a velocidade apertando, dando um toque simples em cima daquela caixinha, beleza? Do X8 Speeder. Aí agora, se você quiser diminuir a velocidade do jogo, você vai apertando naquela setinha azul ali do lado. Eu vou deixar bem lento para vocês verem que realmente funciona esse programinha. Eu vou deixar aí menos 5, para ele ficar em super câmera lenta. Para vocês não terem dúvida de que esse programa realmente está alterando a velocidade do jogo. Então eu vou deixar aqui. O ruim é que você não consegue digitar um valor, né? Você precisa ficar apertando essa setinha azul para setar a velocidade que você quer. Então eu vou deixar aqui menos 5 e eu vou dar um OK, beleza? Que ele vai aplicar essa velocidade que a gente selecionou. Vocês já podem ver que o boneco ele já ficou mais lento aqui mesmo nessa tela de apresentação, né? E eu vou dar um toque para jogar para vocês verem. Vocês podem ver que está super reduzida a velocidade, né? Parece que eu estou jogando em câmera lenta aqui. Aí se estiver muito lento, você volta ali na caixinha do programa e aumenta um pouco a velocidade, beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.